A nossa saudação a você que está nos ouvindo, nos assistindo, e com muito prazer a gente conversa então, com dois engenheiros agrônomos. A gente está com o Evandro Schmatz, que é engenheiro agrônomo da Cotriel, da parte de sementes, e também engenheiro agrônomo Felipe Carlota, Biotrigo Sementes de Passo Fundo, o Felipe Carlotto, que é, inclusive, da parte comercial da Biotrigo. A Biotrigo é uma empresa muito tradicional que surgiu em 2007 em Passo Fundo, tem também uma atuação muito grande em nível de Rio Grande do Sul, até fora também do estado do Rio Grande do Sul e fora do Brasil. E com ele nós vamos falar a respeito então, desse evento que a Cotriel participou no último dia 27 de abril, para principalmente técnicos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, com palestras muito importantes. Felipe, vamos começar com você então, né, falando sobre esse importante evento, né? E teve palestras importantes, abordagens importantes, e o mais importante, né, voltou a ser presencial para que os técnicos e agrônomos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina pudessem, então, olho no olho, conversar, trocar ideias e novas soluções. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Felipe. E uma satisfação estar falando com todos vocês aqui hoje no canal. Nós já vínhamos planejando esse evento aí há bastante tempo, né? Nós viemos aí de uma pandemia, praticamente 2 anos sem evento, né, Roger, presencial. A gente fez alguns eventos online, mas antes aqui nos bastidores eu estava trocando uma ideia com o Evandro, e a gente vinha falando isso, né, como é bom se encontrar, encontrar pessoas, o pessoal, dá para nós perceber que o pessoal já estava com bastante saudade desses eventos presenciais, né, até pela aceitação que nós tivemos aí desse nosso evento. Nós abrimos, estava comentando com o Evandro, né, nós abrimos as inscrições e nós tínhamos aí praticamente 550 vagas para esse evento, e a gente abriu numa semana antes aí, e foi na última quarta-feira a data do evento. E eu estava até comentando também com o Evandro antes, na segunda-feira praticamente lotou aí o nosso número de inscrições. Nós abrimos até mais vagas, né, aumentamos o número de vagas lá, porque nós trabalhávamos também com a programação de almoço, aumentamos em 100 o número de inscrições, então nós tivemos uma participação muito boa, mais de 650 pessoas participaram do evento, entre técnicos, produtores, clientes, né, multiplicadores da Biotrigo. E o mais importante, né, para falar sobre trigo, que está sendo muito demandado agora no momento, né, nós vamos ter, acredito que um crescimento muito expressivo de área em relação ao último ano. Se nós pegar aí o ano anterior, nós tivemos já um crescimento de área bastante alto com a cultura do trigo, né? Se nós pegar nível aí de Rio Grande do Sul, em torno de 20% de crescimento, nós chegamos aí no ano passado em 1.180.000 hectares, e nesse ano aí a programação, a nossa, pelo que a gente tem visto aí, pela comercialização de sementes, e a gente assina algumas consultorias externas, né, que nos passam informações aí, nós podemos ter dentro do Rio Grande do Sul em torno de 1.400.000 hectares de trigo. Então, mais um aumento aí de em torno de 25% em relação do ano passado. Então, a gente nota, né, no ano passado já tivemos um aumento de 20% na área, e esse ano um incremento de 20% a 25% em cima da área do ano passado, né? E a gente nota um produtor bastante interessado na cultura. A gente nunca teve tanta participação dos produtores nos nossos eventos, né? Que nem o interesse muito grande aí. A gente teve palestras também bastante direcionadas. Tivemos uma palestra do nosso fitopatologista aqui, o Dr. Paulo Kumen, falando sobre uma doença que ocorreu muito no ano passado, né? Que é a giberela. Trouxe dados muito relevantes aí, trouxe perca de produtividade, a gente tem perca em qualidade, a gente tem aumento do nível de DOM quando ocorre essa doença. Então ele veio com soluções, veio com controle mais efetivo, né, para que os produtores saibam controlar, saibam manejar essa doença. E além disso é onde a Biotrigo investe, né, onde a gente concentra os nossos esforços, que é trazer já na genética
soluções de doenças que sejam de difícil controle no campo, como é o caso da giberela, né? Hoje a gente tem aí, por exemplo, a primeira cultivar que saiu no Brasil com resistência a essa doença, né? Então, o Paulo foi muito feliz quando abordou sobre esse assunto. Ele trouxe as percas de produtividade que essa doença tem causado, o aumento do nível de DON, né, que é a toxina causada pela giberela. A gente teve uma incidência muito alta, Roger, e o Evandro pode confirmar isso depois, dessa doença no último ano, né? E o que aconteceu? Quando chegou nas cooperativas, chegou nas cerealistas, quando foi comercializar isso para o moinho, quando o moinho percebeu esse aumento de DON, nós tivemos até cargas de trigo voltando, né, o moinho nem descarregando essas cargas em função desse aumento de DON. Então, notem a importância que é essa doença, né, além de causar perca de produtividade, traz esse aumento de toxina, né, e isso é prejudicial, né, em muitos casos aí, se tiver muito alta essa toxina, o moinho não chega nem a aceitar essa carga, e isso traz prejuízos aí para toda a cadeia, né. Então, o Paulo foi muito feliz em abordar, nós tivemos vários assuntos aí abordados também dentro do seminário, né? Então, foi um dia totalmente voltado aí para discutir sobre o trigo, sobre o mercado de trigo, sobre novas cultivares, apresentamos 2 lançamentos também, então acredito que foi bastante, o pessoal gostou muito, o nível das palestras estava muito bom, né, não foi uma coisa tão extensa também, foram umas palestras bem objetivas, né, num espaço curto de tempo, no qual eu acho que conseguimos passar a mensagem aí. Um evento. Felipe, a gente pode dizer, né, que um evento desses, ele tem um mote muito importante, né, e a Biotrigo também, né, ela tem um share de mercado muito grande, e o que a gente percebeu ao longo dos anos é que o número de cultivares se elevou a exigência para elas e também se elevou a questão da produtividade e o bom conceito que o produtor tem com o trigo. Você falando que a perspectiva esse ano, uma área de 1.400.000 hectares de trigo no estado do Rio Grande do Sul, é uma área bastante importante e interessante, já viemos de pelo menos 2 anos de bons resultados, então é o produtor escolher o seu cultivar e principalmente obter a orientação e, claro, esperar que o tempo faça também a sua parte. Então, a Biotrigo também tem feito essa parte, tem trabalhado e cada vez mais surgido novas cultivares que atendem esse anseio do produtor, que é de produtividade e qualidade de trigo, né? Exatamente, Roger. A Biotrigo vem fazendo esse trabalho há bastante tempo, né? Que nem você comentou ali, a Biotrigo é uma empresa relativamente nova no mercado, foi fundada em 2008. E se nós pegar aí de 2008 para cá, a evolução que nós tivemos das cultivares no campo é uma coisa muito significativa, né? Se nós pegar aí, por exemplo, 8 ou 10 anos atrás, nós tínhamos cultivares que eram muito boas agronomicamente, né? Eram muito produtivas no campo, porém, nós não tínhamos uma qualidade industrial adequada dessas cultivares, né? Por exemplo, o nosso trigo que era cultivado aqui, ele era produtivo, o produtor gostava, ele produzia bem, porém o nosso trigo se encaixava basicamente aí para uso de ração, né? O nosso trigo não ia para panificação, né? E a Biotrigo, vendo isso, começou uma conversa com moinhos, começou uma conversa para ver o que os moinhos precisavam, né? E se nós pegar aí de 8 ou 10 anos atrás, se entrava muito trigo argentino, né? Aqui nos moinhos, praticamente moinham 100%. Nós temos vários moinhos aí, vários exemplos que a gente pode citar, de moinhos que moinham 100% da produção, compravam 100% da sua moagem de trigo vindo de fora, principalmente da Argentina, né? Não só da Argentina, de outros mercados também.
E a Biotrigo, olhando para isso, fez um caminhamento nesse melhoramento, a gente melhorou a qualidade industrial dos nossos materiais, né? E hoje, esses mesmos moinhos que moinham 100% de trigo vindo de fora, a gente já tem um contato com esses moinhos e moem 100% do trigo nacional, do trigo produzido aqui. E isso traz mais liquidez para o produtor. O moinho gosta de comprar nosso trigo está mais competitivo, né? Então, isso aí realmente é uma grande evolução. A gente tem trazido cultivares aí, o ciclo, né, também é uma coisa bastante interessante. Nós tínhamos praticamente 1 ou 2 ciclos só, 1 ou 2 cultivares no campo de ciclo mais longo. Hoje a gente já pode escalonar isso, né? Nós temos, por exemplo, a Tebio Astro, é uma cultivar de ciclo mais curto, né? Uma cultivar que fica menos tempo no campo, fica menos exposto ao clima, e isso faz com que ela produza mais trigo em menos tempo, né? A gente tem uma produtividade, um potencial produtivo muito bom nesse material, entregando uma qualidade industrial excelente, né? E faz com que o produtor possa escalonar plantio. Então, hoje nós temos, por exemplo, uma cultivar de ciclo mais longo, Tebio Ponteiro, uma cultivar muito plantada na região. O produtor pode abrir plantio com essa cultivar. Tebio Astro, o produtor pode fechar plantio. Então, mesmo ele fechando o plantio, né, o produtor muitas vezes reclama para nós, eu não vou plantar trigo esse ano porque vai me atrasar plantio de soja. E a gente vê que não é bem assim, né? Hoje, mesmo ele plantando mais tarde, essas cultivares de ciclo mais precoce, ele vai tirar numa época ideal para plantar soja, né? A cultivar vai ficar menos exposta ao clima, entrega uma produtividade muito boa e uma qualidade industrial que a indústria aceita também, né? O nosso trigo. Então, a Biotrigo vem evoluindo bastante aí. Hoje nós temos em torno de 85% de market share a nível de Brasil, né? Então, a aceitação do produtor com as nossas cultivares aí realmente é muito boa e a gente não está parado, né? A gente vem trabalhando e nesse evento agora, inclusive, a gente vem falando aí, a gente trouxe 2 lançamentos, falar um pouco sobre o Tebio Calibre também, que é um lançamento que está com uma expectativa muito boa aí dos produtores. Então, foi bastante interessante, né, o evento para nós passar essa mensagem, para nós falar sobre esse mercado de trigo que o produtor está aceitando muito bem. Esse ano vai ter um aumento de área bem significativo, o produtor sair informado para que a gente tenha uma boa safra, né, que ele consiga, como o ano passado, né, você bem citou aí, o produtor consiga ganhar dinheiro no inverno também e ter uma rentabilidade. O trigo traz benefícios agronômicos e benefícios de rentabilidade, né, então a gente quis passar um pouco mais essa mensagem. Obrigado, então, ao Felipe Carlotto, da Biotrigo. A gente conversa, então, com o Evandro Schmatz, que foi um dos técnicos, né? O Evandro Schmatz é agrônomo da sede, da parte de sementes, da Cotriel, né? Uma parte fundamental que trabalha com o produtor, que o produtor está sempre em busca dessa informação. Evandro, vou pegar o gancho que o Felipe trouxe, né? E você elencou aqui para falar justamente sobre esse cultivar, o Tebio Calibre, né? O Felipe disse, ele recuperou ali atrás, né? Eu me lembro, né? Estou com quase 16 anos que estou na Cotriel. Eu, no início da minha carreira, né? Você tem um pouquinho menos de tempo que eu, né, de formado de agrônomo, né? Mas eu me lembro que há 10, 12 anos atrás a gente só falava de 1 ou 2 cultivares, né? A gente tinha aquela cultivar conhecidíssima, que todo mundo sabe o nome, né? E que era naquela produtividade. Agora nós temos outras opções. E entre elas o Tebio Calibre, que vem com um mote, né? Um conceito muito importante aí de ser mais uma alternativa para o produtor. Saudação, Evandro. Obrigado por ter aceito também o nosso convite. Olá, Roger. Olá, associados da Cotriel. Um prazer estar falando com vocês. É assim como o Felipe falou, que teve um crescimento grande, vai ter um crescimento grande na área de trigo no estado, na área da abrangência da Cotriel não é diferente. Está estimando aí um crescimento em torno de 15% da área de produção de trigo comparado à última safra. O trigo, a gente sabe que é uma cultura muito importante, né? Como o Felipe bem destacou, ela traz rentabilidade, traz liquidez, além dos benefícios agronômicos, né? Que facilita o controle de plantas daninhas, o teu solo não fica abandonado no inverno, né? Não vai ter tanta incidência de plantas daninhas, melhora muito o controle, além de trazer benefícios para a próxima cultura, né? Que a nossa cultura principal hoje ainda é a soja, né? Então, o trigo traz esses benefícios, né? A Biotrigo hoje é a principal parceira na parte de sementes de trigo da Cotriel, né? É uma parceira há anos já.
E todo ano ela está lançando cultivares novas, cultivares que vêm se destacando, né, no campo. A Cotriel, esse ano, já está fazendo campos de multiplicação do Tebil Calibre, que é uma cultivar de ciclo super precoce, uma cultivar, aí, o produtor já conhece o Tebil Turu, que é uma cultivar em torno de 12 dias mais precoce que Tebil Turu, né? Uma cultivar de porte baixo, bem resistente ao acabamento e muito responsiva à adubação, né? O produtor que investir nessa cultivar vai colher bastante trigo, né? Uma cultivar nova que vem se destacando. Outro benefício dos cultivares da Biotrigo, como o Felipe falou, em Giberela. A Giberela é uma doença de difícil controle químico, né? Porque a incidência da doença acontece em período de floração do trigo. Então, se você tiver aí uma semana durante a floração do trigo com temperatura e umidade, a doença vai se desenvolver. Por isso a importância de ter cultivares resistentes a essa doença, né? Que vai dar níveis de DOM mais baixo, né? Níveis de micotoxinas mais baixo no trigo. Também falou no evento do dia 27, foi comentado sobre a adubação racional da cultura do trigo. Tem muitos produtores aí que sabem que os preços dos fertilizantes estão altos, estão falando em cortar 25%, 50% da adubação do trigo. Mas acho que antes do produtor fazer isso a rumo, ele precisa consultar o seu técnico, né? Entre em contato com o técnico que assiste. E, antes de tudo, a primeira coisa, mais importante, seria fazer uma análise de solo. Será que o meu solo tem a capacidade, tem um nível bom de adubação, de fertilizantes, os níveis dos nutrientes estão altos, para cortar 50% do meu fertilizante? Né? A gente sabe que se cortar 50% do fertilizante, se os teus níveis de nutrientes no solo não estão bons, a produção vai baixar, isso vai retornar lá na produção, lá na colheita, vai ter uma baixa produtividade. Então, é muito importante o produtor fazer uma análise de solo, consultar o seu técnico, né, para ver se realmente vai ser viável você baixar essa adubação, essa dose de fertilizante. Né? Às vezes, ele vai estar se matando aí, nós vemos na largada, né? Então, é muito importante consultar o técnico, fazer análise de solo, ver como é que estão os níveis de fertilizante, níveis de nutrientes no solo. É a velha e boa agricultura de precisão, que a gente falava lá no início, né, da sua atuação, né, Evandro? Um produtor não pode desleixar. Evidentemente, né, que a gente sabe, né, que o pessoal está muito esperançoso de recuperar com um trigo as perdas que teve na soja, mas ele pode voltar, né? Não precisa fazer toda a área, né? Mas a área principal, né? De conferir como é que está o seu solo. O solo é um bem muito valioso, então ele precisa ter cuidado tanto quando o que você coloca em cima você tem que ter embaixo, ou seja, embaixo, no solo, no seu bem mais valioso, você também tem que saber o que está acontecendo com ele, né? Com certeza, tu precisa de uma ferramenta muito importante que a Cotriel trabalha para você sempre manter esses níveis altos de nutrientes no solo. E também outro fator importante é não deixar o solo descoberto, né? Sempre procurar, por exemplo, agora no pré-trigo, teve produtores que plantaram soja em outubro, foi feita a colheita em fevereiro, final de fevereiro, ele vai ficar março, abril, maio, 3 meses com o solo descoberto. Aí que entra uma adubação de cobertura que é muito interessante também, a cultura do nabo, uma cultura que cicla bastante nutriente, que tem um sistema radicular bem agressivo, né? Vai conseguir fazer uma descompactação do solo e vai conseguir fornecer nutriente para a próxima cultura, que é o trigo, né? A cultura do trigo é uma cultura bem exigente em nitrogênio. Então, a cultura do nabo consegue ciclar esse nitrogênio e disponibilizar para a cultura do trigo. Evandro, você falou um número muito importante, né? 15% de perspectiva de aumento da área na região da Cotriel. Nós estamos com um pouco de atraso no plantio do trigo, justamente porque a soja também, devido a toda essa questão de estiagem, ela foi plantada mais tarde. Com a perspectiva aí de pico de plantio de trigo na região de abrangência da Cotriel. O zoneamento do trigo para a nossa região aqui da sede se abre a partir do dia 20 de maio. Né, a partir do 20 de maio que começa a se iniciar o plantio das primeiras áreas, né, e como o Felipe falou, tem cultivares aí que são recomendados para abertura de plantio, a partir de 20 de maio você pode fazer o plantio, no caso do Tebil Ponteiro, que é uma cultivar de ciclo mais longo, e também temos no portfólio cultivares de ciclo mais curto, como o Tebil Acer, um cultivar de super precoce, né, aquele produtor que fez um plantio de cobertura, agora, por exemplo, o nabo, quer deixar esse nabo fazer um pouco mais de palhado, ciclar mais nitrogênio, você pode fazer um plantio a partir de 20 de junho, né?
plantio mais tarde, que não vai te atrasar o soja, você vai conseguir tirar esse trigo mais cedo do campo e entrar com a cultura da soja depois. Então, é muito importante o produtor estar ciente qual cultivar que ele adquiriu e consultar o seu técnico que ele atende, né, para o melhor posicionamento conforme a recomendação de plantio de cada cultivar e cada região. O produtor, ele trabalha, né, Evandro e Felipe, com alguns cultivares, né? Tem 5 ou 6, no máximo 7 as cultivares, principalmente que a Biotrigo, que é a principal parceira, como você disse, que são as mais plantadas, né? Em ordem de plantio, são as mais conhecidas aí, que são plantadas. Consegue dizer aí quais que o produtor mais demandou esse ano aí por parte que adquiriu por parte das cultivares da Biotrigo aí, Evandro? Sim, dentro da Cotriel, a cultivar mais plantada aqui é a TBio Audaz, uma cultivar que tem um alto teto produtivo, bem responsiva à adubação, né? A TBio Ponteiro também tem uma boa aceitação pelo produtor, uma cultivar ideal você abrir plantio, aquele produtor que quer plantar a partir de 20 de maio, né? É uma cultivar muito boa, bem recomendada, um alto teto produtivo, né? E também a TBio Astro. A TBio Astro é uma super precoce, a cultivar recomendado, mas para fechar plantio, né? Acho que dentro da Cotriel seriam essas 3, acho que dentro do estado talvez o Felipe posicionaria melhor também. Quais que são as mais demandadas aí por parte do produtor? E tem um ranking da Biotrigo das mais plantadas no estado, Felipe? Tem, Roger. Hoje nós, que nem o Evandro comentou, nós acabamos de pegar um relatório de comercialização, isso a nível de Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, né? E se nós pegar aí os últimos anos, uma das cultivares mais demandadas que nós tínhamos era a TBio Toruque. Era um material um pouco mais antigo do portfólio, mas hoje mudou um pouco esse ranking, como a gente pode entender assim, né? Hoje a cultivar mais vendida a nível de Brasil da Biotrigo é a TBio Ponteiro, tá? Esse ano vai ser a cultivar mais plantada, tá? A nível de Brasil, muito em função da sanidade que ela apresenta, potencial produtivo. Hoje, em questão de pacote fitossanitário, é um dos materiais mais equilibrados que nós temos, né? Um material resistente ao ídio, tem uma boa resposta aí na maioria das doenças, tem resistência aí, alumínio tóxico e um material com uma boa resistência seca também. Então, numa área de fertilidade um pouco mais alta, um material que traz uma estabilidade produtiva muito boa. E aí, em segundo lugar, nós temos TBio Audaz, que nem o Evandro comentou, é um material muito produtivo, muito demandado também aí pelos produtores. E em terceiro, nós temos o Astro. Eu acredito aí que a Cotriel está muito bem servida com esses materiais que o Evandro comentou de portfólio, porque aí nós temos 3 cultivares, uma direcionada para abrir plantio, né, que é a TBio Ponteiro, uma direcionada para esse entre-meio de plantio, nem abertura, nem fechamento, que seria o Audaz, e um material posicionado aí para fechamento de semeadura, né, como a gente comentou antes, que é o TBio Astro. Então, 3 materiais com potencial produtivo muito bom, materiais que dão uma segurança muito boa em relação a doenças, principalmente doenças de difícil controle aí para o produtor, e 3 materiais que entregam uma qualidade industrial que atende à necessidade do moinho também. Então, seria esses materiais aí os mais demandados a nível de Brasil, a nível de estado também. A gente agradece, então, aos engenheiros agrônomos Evandro Schmatz, que é da Cotriel, né, da parte de sementes, e o Felipe Carlotto, que é da parte também comercial da Biotrigo, falando então sobre esse evento que ocorreu no último dia 27, que a Cotriel esteve participando e trazendo números interessantes. O número da perspectiva de uma área de 1,4 milhão de hectares de trigo esse ano para o estado do Rio Grande do Sul e a perspectiva de crescimento, então, da Cotriel em termos de área de trigo, em termos em cerca de 15% na região abrangência da Cotriel. Entrevista técnica da semana.